Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Érico da Luta, que é presidente da Cooperativa de Transportes por Aplicativo no estado do Piauí. E nós vamos falar com ele sobre a adesão do STF, sobre uma série de questões ligadas à infraestrutura. Presidente, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. E eu queria começar com essa decisão do STF, com esse entendimento do STF. Como é que a categoria recebeu esse entendimento? Boa tarde, Douglas. Boa tarde à enorme audiência do programa, do jornal aqui, O Dia. E dizer a todos os trabalhadores por aplicativos que é muito importante esse espaço que é dado aqui no jornal, para que a gente possa informar sobre essas decisões do STF, como você acabou de colocar, a segunda decisão, em menos de 60 dias, do Alexandre de Moraes, ministro do STF, retirando a relação, desconhecendo essa relação de trabalho dos trabalhadores por aplicativos com as operadoras Uber 99 e, nesse último caso, com a Cabify. Então, para falar sobre essa visão do STF, é dizer que a Constituição ela não tinha essa previsão que hoje existe do trabalho por aplicativo, que é um trabalho que está precarizado. Então, com essa legislação defasada, todos os entendimentos do STF serão colocados no sentido de que as operadoras, Uber 99, não terão nenhuma responsabilidade de cobertura previdenciária, de direitos trabalhistas com a nossa classe. Até mesmo voltado para o lado da segurança. Também houve uma decisão, fora desse âmbito trabalhista, que retirou a responsabilidade dos aplicativos caso um passageiro cadastrado na plataforma venha a assaltar um motorista. Então, veja bem como avança a precarização do trabalho nesse sentido e como os trabalhadores por aplicativos estão completamente vulneráveis na visão do STF. Agora, presidente, só para a gente entender, o que é que a categoria entende como sendo o correto, em relação a isso que o senhor falou, sobre previdência, sobre cobertura, o que é que a categoria compreende como sendo o ideal? Bom, a cooperativa hoje acompanha as decisões que foram tomadas de regulamentação do trabalho por aplicativo na Europa, nos Estados Unidos, e o que está sendo discutido hoje no grupo de trabalho que foi colocado, que foi implementado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula regulamentar. Então, hoje, na visão dos sindicatos que representam a classe e da grande maioria, os motoristas por aplicativo querem a liberdade que tem hoje da sua livre iniciativa do horário de trabalhar, de terminar a sua jornada de trabalho, querem poder fazer outras atividades, mas também não querem ficar 100% sem cobertura nenhuma, seja previdenciária do direito trabalhista. Então, o que está sendo desenvolvido hoje no grupo de trabalho é uma CLT mista, é o que acontece hoje na Europa e nos Estados Unidos. O motorista por aplicativo pode ter um segundo trabalho, um segundo ofício, mas por conta de umas horas de serviço trabalhada, que é a proposta de trabalho intermitente hoje colocado e aceito pela maioria da classe, é que o motorista, num determinado tempo de trabalho, numa determinada somatória de horas de trabalho, ele consegue ali alcançar um entendimento de que existe das operadoras uma obrigação de dar essa cobertura trabalhista. Então, por determinadas horas trabalhadas, ele passa ali a bater uma meta de horas de trabalho. Seria uma espécie de compensação proporcional. Proporcional, exatamente. Uma compensação proporcional, dando a ele benefícios como férias, como auxílio-doença, como até um 13º salário, uma garantia mínima de repasse das operadoras. E a gente também, nessa discussão, a gente pede que as operadoras façam o justo repasse do trabalhador. Hoje, as operadoras internacionais elas fazem um desconto muito agressivo no que o motorista ganha numa corrida. O motorista chega a perder 50% do ganho de uma corrida. Muitos motoristas fazem corrida, por exemplo, por R$20. Quando vão analisar os resultados, o passageiro pagou os R$20, o motorista ficou com R$10. Essa é a realidade de hoje a realidade de hoje. No Brasil? É uma realidade de hoje no Brasil. Mas diferente, por exemplo, do que é feito na Europa? Na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. E esse percentual, presidente, é definido a partir de que base? Não existe uma base, não existe uma regulamentação para isso. Quer dizer, de R$20 fica com 50%, de R$40 fica com 40%, 30%, quer dizer, não tem um percentual... Não tem assim uma base de cálculos, nada. Não. Terra sem lei, completamente. Eles chegam e tomam o tanto que eles podem. Então, se eu sou motorista por aplicativo, eu faço uma corrida, essa corrida totalizou R$25, eu não sei quando eu vou receber.
A operadora diz que vai te passar uma quantia, mas quando você vai acompanhar os seus cálculos, em muitas corridas ela tem tomado muito mais daquilo que ela coloca no contrato. Ela diz, a gente faz um desconto de 25%, que é a base que eles colocaram no início dos trabalhos. Quer dizer, a base seria um desconto de 25%. Mas eles chegam a retirar 50% do valor da corrida, que é um absurdo. A gente passa a ser sócio da plataforma. E sem direito algum. Sem direito algum, colocando o carro, tendo a responsabilidade de fazer a manutenção de peça, combustível. E aí, Douglas, a gente entra em outra questão. Porque se há essa exploração enorme das operadoras, há também uma responsabilidade do poder público em desonerar o trabalhador por aplicativo. E já existe um entendimento desse, já existem entendimentos assim, acompanhados, por exemplo, pelo governo estadual do estado de Alagoas. Lá o governador, observando que o trabalhador por aplicativo é um dos grandes depositários de ICMS pela aquisição do combustível, pela manutenção do veículo, pela compra de peças, concedeu ao motorista de aplicativo lá no estado de Alagoas o IPVA zero. No local do IPVA zero, o governo do estado exige que o motorista por aplicativo seja um empreendedor individual. Ou seja, naquela contribuição de IPVA que o motorista de aplicativo não tem retorno nenhum, ele deixa de pagar o IPVA e passa a pagar o microempreendedor individual, que passa a dar ao motorista alguns direitos, como direitos previdenciários. Agora, presidente, a pergunta que eu faço ao senhor. Pois não. Essa é uma decisão lá, é um grupo de trabalho do Ministério do Trabalho, né, do Paulo Marinho, enfim, sim. E isso colocando em prática uma campanha do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou presidente. Tem essa decisão do STF, mas aí o senhor acabou de falar do Executivo. Sim. Aqui no estado do Piauí, a categoria já conversou com o prefeito Teresina, já conversou com o governador Rafael Fonteles, procurou conversar. Como é que está essa tentativa de diálogo? Nós não tivemos ainda a oportunidade de sentar com o prefeito e nem com o governador. Nós encaminhamos as nossas propostas por meio de secretários, de interlocutores, mas até agora o Piauí está bem atrás do que outros estados já fornecem em benefícios para trabalhadores por aplicativos. O Maranhão, por exemplo, na época da pandemia, liberou um auxílio combustível aos motoristas, né? Em outros estados, em outras capitais do país, já existe zonas de embarque e desembarque, já existe pontos de apoio para trabalhadores por aplicativos. Aqui os trabalhadores são constantemente multados pela prefeitura pelo fato de não existir uma sinalização e nenhum ponto de embarque e desembarque que possa tirar os motoristas de aplicativo dessas inúmeras arapucas de multa. Aqui, por exemplo, a gente tem vários pontos de táxi. Temos vários. De aplicativo nenhum? Não existe. Nem na rodoviária, nem no aeroporto, nem nos locais mais importantes de frequência de passageiros no centro de Teresina, por exemplo, no shopping da cidade, que é um local bastante visitado, mas que se você chegar lá, a probabilidade de você pegar uma multa é altíssima. E como é que faz, presidente? Por exemplo, o motorista faz uma corrida, vai até a casa do solicitante lá, do passageiro, pega o passageiro, leva onde ele quer e depois, como é que fica? Quer dizer, sem ponto de apoio, sem... Há o risco do motorista ser multado. E quando o motorista é multado uma vez, como já aconteceu com inúmeros motoristas de Teresina, eles vão cancelar esses locais. Pessoas que querem ir a alguns shoppings aqui de Teresina, eles têm dificuldade em ter um motorista atendendo aquela solicitação por conta desse perigo do motorista chegar lá e ser multado. Ou seja, ele passa o dia todinho para ganhar R$200, pega uma multa de 190, que foi que ele fez durante o dia, teve só prejuízo, trabalhou de graça. E tem motorista aí que já está com muita multa, porque a questão de não ter o local de desembarque, não ter o ponto de apoio, se pegar no celular em frente a uma câmera pode ser multado. Então, praticamente, essa profissão está se tornando cada dia mais inviável para o trabalhador por aplicativo. E o que é que a categoria pretende fazer, presidente? Esperar primeiro essa consolidação do STF em termos de decisão, se pode haver um diálogo entre o Executivo e o Judiciário, quer dizer, uma interlocução através do ministro Paulo Marinho com o ministro Alexandre de Moraes, dizer, olha, nós temos um entendimento, vamos tentar aqui. O senhor acha que isso é possível? É possível porque o grupo que foi instalado em Brasília por meio do Ministério do Trabalho, onde participam das discussões, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, a Biotech, que representa as operadoras. Lá estão também o representante da maioria dos sindicatos que representam os trabalhadores por aplicativos. Participam também
políticos do Senado e da Câmara dos Deputados que querem contribuir para a construção desse texto que será encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional para que seja aprovada essa regulamentação federal. Aprovada uma vez essa regulamentação federal, os estados e municípios poderão se embasar até para a criação de legislações próprias na questão do trânsito, da absorção do modal aplicativo para melhorar a sinalização de trânsito. Então, tudo começa pela regulamentação federal. Uma vez sendo aprovada, os estados e municípios vão poder também trabalhar nas suas regulamentações. Mas antes disso, muita coisa pode ser feita, como eu acabei de colocar. O IPVA zero é uma realidade no governo de Alagoas. Nós encaminhamos, por meio do presidente da Assembleia aqui, para o governador do estado o pedido de IPVA zero também aqui no Piauí. E pedimos ao prefeito de Teresina que aumente o número de vagas de embarque e desembarque. Se ainda não existe legislação que aprove aquele embarque e desembarque específico para o motorista de aplicativo, que sejam multiplicadas as zonas de embarque e desembarque para a população no geral, para os carros em geral, para que a gente possa ter mais espaço para embarcar e desembarcar. Bom, isso, como o senhor disse, depende, primeiro, em termos legais, de uma legislação federal para que estados e municípios possam seguir e implementar. Antes disso, medidas como IPVA zero, auxílio, microempreendedor individual, é uma outra medida também que pode ser tomada de forma antecipada, nem que lá na frente faça um ajuste de acordo com a legislação federal. Sim. Agora, os representantes aqui no país, da empresa Uber, da empresa 99, não participam dessas discussões, eles não integram nos grupos de discussão, não fazem força para que essas legislações sejam aprovadas? Elas são empresas muito fechadas. Só para você ter uma ideia, Douglas, elas não representam nos municípios as empresas com seus escritórios. Teresina não recebe nada de imposto dessas empresas. Elas não deixam aqui o ISS, por exemplo. Elas recolhem tudo para a cidade de Osasco, onde elas se concentraram, porque lá a Prefeitura de Osasco deu uma isenção, um tipo de benefício a essas empresas para que elas se instalassem lá. Então aqui em Teresina não há como um motorista por aplicativo ou um cliente, um passageiro ter um atendimento presencial. Elas fogem, elas são empresas sem rosto, elas não respondem às manifestações dos motoristas quando eles são bloqueados na plataforma. É realmente uma coisa de terra sem lei. Porque esse caso é interessante, o senhor falou, quer dizer, no caso de um bloqueio, recorrer a quem? Não tem como recorrer, eles não dão resposta, o motorista fica sem ter como, por exemplo, justificar o que que aconteceu na corrida, para ele poder se defender. Já existem várias ações onde as operadoras são obrigadas a ter que retornar o motorista para a sua posição no aplicativo, retornar ele para o trabalho no aplicativo, porque elas agem assim, elas agem à revelia mesmo da lei. Elas só respondem às reivindicações dos motoristas por aplicativo se o motorista entrar na justiça ou a entidade que representa o motorista procurar a justiça para ter alguma resposta. Até lá, presidente, até que tudo isso aconteça, isso deve demorar um tempo. O que é que a categoria pretende fazer para ir tentando aos poucos minimizar esses prejuízos e essas deficiências? É recorrer mesmo à ação do poder público, como eu acabei de colocar. Seria muito importante um aceno do governo do estado para o IPVA zero, por exemplo, já amenizaria muito. Já ajudava. Já ajudava muito porque nós somos um dos maiores depositários de ICMS com o consumo de gasolina, de combustível, com a compra de peças. E estimular o trabalhador por aplicativo a fazer um bom trabalho. Hoje os motoristas por aplicativos estão sem dinheiro para sequer lavar o carro. Muitos motoristas por aplicativo não podem fazer a manutenção do ar-condicionado. A população reclama do cancelamento, mas o motorista por aplicativo não vai fazer uma corrida para ganhar R$ 4,50, R$ 5,00. Aí é que eu queria, me perdoe, fazer esse parênteses também, porque senão quem está nos acompanhando vai dizer, mas aí nós estamos falando da categoria. Vamos falar de algumas reclamações, aí o senhor está justificando. No caso, o cancelamento, que é a principal delas. Às vezes, você está ali apressado o tempo, aí você faz um pedido, cancela, faz o segundo, cancela, faz o terceiro, cancela. Qual é a alegação da categoria? A alegação é as corridas que não compensam um motorista fazer certas corridas, onde um passageiro chega a pagar muito menos do que uma passagem de ônibus. Você vai fazer uma corrida por R$ 7,00, R$ 8,00 com 3 pessoas dentro do carro, sai muito mais barato do que uma passagem de ônibus para fazer aquela corrida. O desgaste, a manutenção do veículo não vai compensar pelo valor daquela corrida,
Muitas vezes o local também é perigoso, muitas vezes o local não tem uma estrutura mínima de pavimentação para que o motorista possa entrar ali. Então, por diversos motivos, o número de cancelamentos vai aumentar. Então, a gente pede do governo do estado mais segurança. A gente está esperando um plano de segurança próprio para os motoristas de aplicativos, que foi uma promessa do secretário Chico Lucas. Foi criado um grupo de trabalho, nós aguardamos a implementação desse plano de segurança, com o botão do pânico, por exemplo, que já existe em outros estados por meio dos aplicativos. Nós esperamos que haja do governo do estado, da prefeitura, essa questão de mais zonas de embarque e desembarque. Não dá para atender muitos locais aqui no centro, como shoppings, como própria a rua do centro principal, que é a Simplício Mendes com Álvaro Mendes ali, é muito difícil. Muito cancelamento, porque não tem local onde estacionar. Se a Estran chegar e pegar você parando no local errado, é multa. Então, é pedido do poder público realmente que escutem as nossas demandas. As nossas reivindicações estão todas encaminhadas via ofício, é de conhecimento da prefeitura, é de conhecimento do governo do estado, que o trabalhador por aplicativo hoje no Piauí, ele é um trabalhador invisível. Para você ter uma ideia, Douglas, na época da vacina da Covid, nós que estávamos da linha de frente, nós não trabalhando todo dia, tendo contato ali. Nós não tivemos o direito prioritário da vacina. De fato. Então, nós somos trabalhadores completamente invisíveis para o poder público. Mas as eleições para a prefeitura estão vindo e a gente sabe que quando chega, as promessas são muitas. Só que isso é só ano que vem. A gente está querendo ver resultado já, resultado agora. Então, está aí essa reclamação ao governo do estado, que a gente luta por esse PVA zerado. É possível, porque nós não representamos nem 1% da frota. Qual a quantidade hoje de motoristas? Olha, nós temos hoje quase mais de 1 milhão de carros na frota do estado. Nós somos 10 mil, um pouco mais de 10 mil motoristas. Aí contando todas as empresas não representa nem 0,1% do contando Uber 99, todas? Todas, dá no máximo um pouco mais de 10 mil carros que não geram 1% da frota. Que impacto isso vai ter para as contas do estado zerar o IPVA do motorista por aplicativo? E gera uma ajuda para o motorista enorme. Enorme. Outra, nós tivemos agora, semana passada, um acidente muito grave com um motorista por aplicativo que se encontra em casa sem trabalho, com as 2 pernas quebradas, os 2 braços quebrados, o carro dele deu perca total. Qual é a cobertura que ele tem? Nenhum. Ele tem 2 filhos para criar e está pagando o aluguel, o motorista Marcos, e nós aguardamos algum tipo de resposta do poder público para que esses motoristas possam ter alguma cobertura, alguma defesa, algum tipo de proteção. Se hoje esse motorista por aplicativo tivesse o IPVA zerado e tivesse pagando o empreendedor individual, ele teria algum tipo de cobertura. Presidente, obrigado pela presença e conte sempre com o Jornal Dia News, conte sempre conosco. O espaço está sempre aberto para a gente ir discutindo, ir evoluindo e também cobrando essas ações importantes para a categoria. Eu que agradeço, Douglas, agradeço a você, trabalhador por aplicativo, que acompanha a nossa luta por meio da Copertap, e agradeço o espaço. Muito obrigado. Obrigado, presidente, mais uma vez.